Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, estamos aqui, nosso primeiro vídeo, nosso videocast. Vamos trazer para vocês devocionais, curiosidades bíblicas. E quando tocar no coração de alguém, o vaso aqui canta, mas quando ele sentir de cantar, a gente vai trazer um louvor aqui para edificar a vida dos irmãos. Eu sou o Vinícius, missionária Cleusa. E eu sou o Igor. Como já falamos aqui o objetivo do nosso videocast. A gente tem... acredito que Deus colocou esse projeto no nosso coração para a gente trazer curiosidades, uma palavra bíblica de uma forma mais dinâmica, né? Sem uma liturgia fixa, que a gente vai agindo aqui conforme o Espírito Santo vai iluminando nossos pensamentos e nossas ações. A irmã Cleusa, ela vai trazer um devocional aqui pra gente, que espero que fale aos corações dos irmãos. Amém. Eu quero pedir para você, se você tiver a Bíblia aí na sua casa, abra em Êxodo, capítulo 17, bem lá no início da Bíblia. Vai falar assim: a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Quero trazer 3 verdades para você que está nos ouvindo a respeito dessa palavra. A primeira verdade vai estar aqui no versículo de número 1, que o povo, eles estavam sendo direcionados por Deus. E mesmo sendo direcionado por Deus naquele deserto, eles passaram por momentos de grande dificuldade. Então eu quero trazer essa verdade para a sua vida. Talvez hoje você tenha certeza que a sua vida está sendo direcionada por Deus, que você está fazendo o que Deus está te mandando fazer, que você está no caminho certo, só que você está passando por provação. Eu quero te dizer que isso é uma coisa normal para as nossas vidas, porque as provações, elas vêm para nos edificar, para nos transformar, para nos modificar. Em Marcos 4,35, Jesus disse para os discípulos: passamos para outra margem. Então, se ele falou passamos para outra margem, é porque eles iam chegar na outra margem, no outro lado. Mas durante a travessia pelo rio, diz a Bíblia que se levantou uma grande tempestade. E aquele povo e os discípulos que estavam ali no barco, eles estavam sucumbindo. Eles disseram: nós vamos morrer. Mas Jesus estava dentro do barco. Então, a primeira verdade dessa palavra é isso: que mesmo Jesus estando na sua vida, mesmo você passando e vivendo aquilo que Deus quer que você viva, você vai estar passando por dificuldades e por provações, sim. Mas com um diferencial: você vai vencer cada provação em nome de Jesus. A segunda verdade é que sempre nós vamos ser tentados a desconfiar de Deus quando nós estivermos passando por momentos difíceis. Toda vez que você receber uma vitória, toda vez que você receber uma bênção, na próxima vez que você estiver passando por momentos difíceis, você vai estar dizendo: será que Deus vai me dar vitória diante dessa dificuldade, dessa nova dificuldade? E aqui nessa palavra nós vamos ver que o Senhor, mesmo esse povo duvidando, murmurando, o Senhor deu vitória para eles. E a terceira e maior grande verdade que está aqui nessa palavra, que depois, como é rápido, vocês podem meditar melhor, que eu creio que Deus vai falar mais ao coração de vocês,
é que Deus pediu para Moisés passar à frente e tocar numa rocha, e a rocha então jorrou água. Não foi uma pocinha de água que saiu dali, não. A Bíblia fala em Salmo 78, que eu não lembro o versículo, depois eu passo, coloco lá embaixo para vocês verem os versículos que eu me esqueci, que a Bíblia fala que foram torrentes de águas que saiu daquela rocha. E o que eu quero trazer com essa última verdade? Que talvez hoje você esteja bebendo de uma poça do mundo, uma cisterna rota, uma cisterna suja, você esteja vivendo de acordo com o que o sistema mundano te traz. Mas eu quero dizer para você que a rocha dessa palavra é Cristo e Ele tem uma fonte inesgotável para a sua vida. Em João capítulo 4, a Bíblia vai falar de uma mulher que sentia necessidades espirituais. Ela ia buscar água para saciar sua sede física, porém o seu espírito e a sua alma estavam vazios. E ela chega lá e encontra Jesus no poço. E o Senhor pergunta para ela, diz para ela, me dá um pouco de beber, me dá um pouco dessa água para que eu beba. E ela fala, mas por que o Senhor está falando comigo? Porque havia uma rixa, né? Eles não se falavam. E Jesus respondeu para ela, mulher, se você soubesse quem sou eu, você que me pediria água. Então eu quero trazer essas 3 verdades para você. Primeiro, você pode estar vivendo na direção de Deus, mas você vai estar passando por provações. Mas Deus é a sua vitória. Segundo, sempre que você passar por uma situação, um problema, uma dificuldade, você pode se desconfiar de Deus, sim, mas que essa palavra ela venha trazer em você a edificação de você acreditar que Deus ele vai fazer acontecer esse milagre que Ele tem te prometido mesmo diante da sua desconfiança, e que você deixe a murmuração e a desconfiança e creia no Senhor. E essa é a terceira verdade: se você está com sede espiritual, venha beber da rocha que é Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Meu Deus! Ô, glória! Você quer fazer algum comentário? Forte. Fazer uma oração? Forte, Vaso. Bom, o Igor vai fazer uma oração aqui pra gente, para que essa palavra ela venha penetrar no seu coração, principalmente para aqueles que estejam precisando. Mas eu queria comentar algo aqui em relação ao texto. Eu não deixei, a irmã falou sobre a samaritana, e a Bíblia traz um versículo que é muito falado, que Deus busca adoradores que adoram em espírito e em verdade, né? E eu já vi esse versículo tantas vezes já vi, e eu confesso que às vezes é até difícil de entender, né? Fica um pouco descontextualizado, mas aqui, entrando nessa história, ele ficou um pouco mais claro pra mim, porque eu acho que chega até a ser um clichê, né? As pessoas falarem que é fácil adorar a Deus na benção, né? Enquanto você tá lá, todo abençoado, cheio dos bens materiais, um emprego bom, tudo certinho, é muito fácil você falar glória a Deus. Mas a gente vê que quando a situação ela é revertida, né? A gente até às vezes vê que pessoas conversando, né? Você fala assim, eu sou cristão e tal. E a pessoa fala, eu também era. Aí você pergunta, mas por que você deixou, né? Quase sempre vem meu pai morreu, minha esposa se separou de mim, meu irmão morreu. E muitas vezes as pessoas elas colocam a culpa em Deus, né, daquela situação. Eu conheço um amigo que ele se afastou dos caminhos de Deus porque o irmão dele morreu. Eu não entendi por que Deus deixou o irmão dele morrer. E eu acho até interessante que Paulo fala em Filipenses 1:21 que ele diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Então Paulo, ele nos ensina a ter essa ideia de que, tipo assim, quando você está aqui, é Cristo. Mas o que a gente deve almejar é um dia estar na presença do Pai, estar na presença de Jesus, né? E então, se você está passando por um momento assim até de dificuldade, pode até ser que Deus esteja buscando você mais para próximo dele, né? Mas rapidinho aqui o Espírito Santo vai falar, você lembrando histórias. Uma vez eu fui numa igreja, fui convidado para trazer uma palavra, e no final, o cara que tinha o operador de som, ele chegou, me abraçou, eu não entendi, ele falou, nossa, você falou muito comigo e tal. E ele falou que ele amava tanto uma mulher, mas tanto, que ele estava se desviando dos caminhos de Deus, né? E ele falou que depois que ele separou dele, ele falou que ele, dizendo que orava pedindo para buscar, ele falou que ele sentiu Deus falando com ele, que Deus tinha permitido aquilo para ele perceber que ele estava idolatrando aquele amor por ela. Não, tipo assim, ele estava esquecendo um pouco de Deus. E ele falou que com aquilo ele foi
buscando mais a Deus e, de certa forma, tentando se reconciliar com ela, né? Mas como o Paulo fala que às vezes as pessoas elas adoram a criatura e não o Criador, né? Ele começou a idolatrar aquela mulher. Não que a gente não deva amar, né? A Bíblia diz que a gente tem que amar a nossa esposa assim como Jesus amou a igreja, mas Deus em primeiro lugar. Ó, só pra Salmo 78, versículo 20, tá? Só pra não deixar pra depois. Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros e abundância. Poderá também dar-nos o pão ou preparar carne para o seu povo? Era esse versículo que eu tinha comentado e tinha esquecido, tá bom? Deus abençoe. Amém. Se pode orar por nós, então. Oremos. Senhor, por intermédio desse vídeo, nós cremos que o Senhor pode visitar vidas. Amém. Então nós levantamos um clamor pedindo para que o Senhor alcance, papai querido, aqueles que precisam, Pai, ver este vídeo. Aqueles que precisam entender que o Senhor é a única saída. Senhor, então nós clamamos a Ti, Pai. Visita essas pessoas que estão necessitadas, Pai. Essas pessoas que, de certa forma, a igreja não consegue alcançar. E a ideia, Pai, deste projeto, a ideia deste vídeo, é que este vídeo possa alcançar essas almas que estão cansadas, Pai, e que não conseguem escutar uma palavra. Senhor, então nós clamamos e pedimos, Pai, alcança os necessitados em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um breve comentário aqui sobre dons espirituais. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12. Eu lembrei de uma história aqui de um jovem, um menino, ele, ao que me parece, eu lembro vagamente da história, ele, ao que me parece, ele queria cantar no coral da escola, algo parecido, né? Mas ele não tinha aquele, sabe, aquele... não era um Igor da vida, sabe? Que tem que cantar mais do que sabiá. Aí, quando ele chegou em casa, a mãe dele falou, como é que foi, né? Aí ele, ela toda animada, né? Ele falou assim, não, a professora falou que eu tinha um dom de ficar lá na plateia batendo palma, né? Então, todos nós temos um dom, né? Tem pessoas que são eloquentes, tem pessoas que cantam, mas nesse momento o seu dom pode ser clicar no compartilhar e compartilhar esse vídeo para que ele possa atingir alguma pessoa que precisa, a gente nunca sabe, né? E trazer uma curiosidade bíblica aqui. Mas antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que a gente vai trazer algumas curiosidades, mas tem coisas que a Bíblia não fala. Alguns versículos difíceis, algumas passagens complicadas que a Bíblia não fala. Então, quando a gente tenta buscar a resposta, a gente encontra algumas teorias. E o que eu quero dizer aqui, o que eu vou falar, não pode ser tido como verdade absoluta, é apenas uma curiosidade, uma tentativa de responder a uma dúvida que eu tive que alguém pode ter. Gênesis 14, a Bíblia fala que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. É interessante essa passagem, que é aquela discussão de dízimo, questão de lei. Todo mundo fala, mas antes da lei, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Alguém sabe dizer por quê? O que levou Abraão a dar o dízimo a Melquisedeque? Porque a gente lê no texto e não tem. Não tem lá Melquisedeque falando assim, Abraão, me dá um dízimo aí. Não tem nada disso. Pelo contrário, ele encontra Melquisedeque abençoa ele, e a Bíblia em seguida diz, e Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Respondam, mande aí a resposta. Não, a resposta eu vou compartilhar. Nossa. Quero saber o que vocês querem dizer. Eu não faço ideia também. Bom, eu não lembro agora a fonte do que eu vou falar aqui sobre que a questão que a gente sabe que a Bíblia, os escritos bíblicos, eles são inseridos num contexto histórico, né? Tudo que se passa na Bíblia está inserido num contexto histórico-cultural, numa época. Então o dízimo, naquela época, quando eu li aquilo, eu fiquei me perguntando por quê. Então eu embarquei numa aventura para saber o que levou Abraão a dar o dízimo assim, ó, tá aí o dízimo, né? Então tem alguns achados históricos, não na Bíblia, que eles corroboram aquilo. Ou seja, naquela época era comum os reinos, por exemplo, tem um livro chamado Life in Ancient Egypt. Vou colocar o nome aqui do escritor Albert Ehrman. Ele é estudioso das civilizações do Próximo Oriente Antigo.
Então o que ele diz? Que, por exemplo, naquela época, na época de Abraão, tinha outras civilizações, claro, né? A gente vê na Bíblia. O Egito, uma das fontes de renda do Egito também, como de algumas outras civilizações, eram despojos de guerra. E a gente vê claramente que, por exemplo, no Egito ele fala nesse livro que eles creditavam a vitória na batalha aos deuses. Por exemplo, eles falavam assim, foram os deuses que nos ajudou. Então eles, como forma de agradecimento, eles davam uma parte dos despojos, né? Porque eles iam lá nas cidades, tiravam tudo que era ouro, ovelha, boi, etc. E davam o dízimo para os deuses, que eram... a gente sabe que tinha os sacerdotes, né, dos templos, que eles que administravam isso daí. Em outro livro chamado Dawn of Civilization, é um livro bem grande, tem mais de 800 páginas, que fala, eu pesquisei do Egito, fala também da região da Caldeia, que também corrobora com isso e também fica na mesma época de Abraão. Lá na página 706 do livro, eu não li todo, eu li só essa página, é só essa parte aqui que diz respeito a isso, também fala do mesmo jeito. Eles creditavam a vitória aos deuses. Ou seja, se perdeu, tipo, os deuses estavam com raiva da gente, então eles nos ajudaram. Se ganhou, os caras, opa. Tanto é que lá na Caldeia, o que acontecia? Até parte das terras, eles pegavam, davam lá parte pros deuses, e os escravos também. Então os sacerdotes, eles ficavam incumbidos de administrar tudo isso aí dos deuses, né? E a gente vê na Bíblia também, 1 Samuel 4, quando a história vocês conhecem, quando Ofni e Finés morreram, na primeira batalha, né, Israel tomou uma surra, aí os caras tiveram a ideia, opa, porque Deus não tá com a gente. Então a gente conhece a história, eles foram buscar a Arca de Siló. E lá em 1 Samuel 4, a partir do verso 5, a gente vê que quando chega a Arca da Aliança, aí começou todo mundo, eita! É igual um estádio. Eu nunca fui para estádio, eu não sei como que é a sensação que tinha lá. Mas a gente lê que os filisteus davam a entender que eles estavam de longe vendo, e o pessoal bradando, eita, agora Deus está com a gente. E eles falam assim, eita, e o que será de nós, né? Como é que a gente vai ver esses deuses grandiosos que tem lá? Como é que a gente vai fazer? Porque eles imaginaram, porque tipo, todo aquele bradado lá, quando chegou a Arca da Aliança, a gente sabe que naquela época o povo estava afastado dos caminhos de Deus, né? Então não adiantava a arca se o coração deles estava em outro lugar. Então chegou a arca, todo mundo começou lá a vibrar, eita, agora a gente sabe que não foi bem assim, né? A arca até foi perdida. Mas todo esse contexto, a questão do dízimo era isso, que a gente até vê Melquisedeque fala para Abraão, mais ou menos assim, bendito seja o Deus de Abraão que ajudou você que entregou os seus inimigos na mão de Abraão. Então a gente vê que eles reconheciam isso, né? Hoje tem gente que é muito ingrata, não reconhece, sempre quando fala dessa questão aí, fala assim, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Mas o Deus é o mesmo. Se tudo que a gente tem é porque Deus permitiu, né? Mas eu não vou entrar nessa questão, não, para não entrar em polêmica. Mas uma possível explicação para isso é essa questão de que era conhecido na época de Abraão. Abraão, ele vivenciava naquela época, ele sabia que as civilizações da época, eles tinham essa prática de ir para a guerra, aquele negócio era peixeirada para todo lugar, né? Não tinha diplomacia não, era chegava e atacava. Então, se ganhava, opa, foram os deuses que nos ajudaram. Então, vamos dar uma parte lá para os deuses, que quem tomava de conta eram os sacerdotes. Inclusive no Egito, uma das posições mais foi... Não entendi aquela alisando a Bíblia aqui. Então já estão terminando. É que ele é muito empolgado. É que eu sou muito empolgado. Se eu deixar aqui, eu vou contar a história. Mas enfim, como é que chama? Para encerrar, para resumir. Como a Bíblia as histórias estão inseridas num contexto histórico-cultural, então era costume eles atribuírem as vitórias aos deuses. Então se perdeu porque o Deus estava com raiva, né? Tem gente que até hoje pensa assim, eu acho, né? Aconteceu isso. Com certeza. Culpa de Deus. Deus está com raiva de mim, eu pequei, eu isso, aquilo. Mas então, nem sei quanto tempo já passou, mas amém. Espero que os irmãos tenham gostado, que isso venha falar com alguém, você pode comentar e dar alguma sugestão pra gente, para algum tópico, alguma curiosidade ou algo sobre a palavra de Deus. Alguma consideração final? Deus abençoe a todos, uma ótima noite e que o Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém. É isso mesmo. É a nossa oração aqui. É isso aí. Deus abençoe. Deu quanto tempo, Camille?